A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação contra membros do PCC que tinha planos de matar servidores públicos e autoridades como o senador Sérgio Moro. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. Em nota, a PF informou que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontravam nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Os planos da facção criminosa envolviam homicídios e extorsão mediante sequestro em pelo menos 5 unidades da federação. De acordo com informações preliminares da polícia, os criminosos alugaram chácaras, casas e até um escritório ao lado de endereços de Moro. Em um desses locais, um esconderijo em uma parede falsa foi descoberta. A família do senador também estaria sendo monitorada por meses. Os ataques contra autoridades inicialmente são vistos como uma tentativa de retaliação à remoção de 22 lideranças do PCC para o sistema penitenciário federal, que ocorreu em 2019. Segundo o Ministério Público, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro desagradou a facção por acabar com as visitas íntimas nos presídios federais, ainda quando estava à frente da pasta da Justiça. Vamos a Brasília? José Maria Trindade, sua análise, Zé, sobre essa operação de hoje. Salve, Zé, boa noite. Olha, surpreendeu aqui, viu, e assustou até políticos que são aliados aí do presidente Lula. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada, o Pafinato, o Dantas e o Mota, e uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, hoje o senador Sérgio Moro deu uma demonstração de que já sabia há muito tempo que estava sendo protegido, né, pela Polícia Federal e pelas polícias da Câmara e Senado. E ele deu aquela resposta ao presidente Lula na sua altura, dizendo que se sentia ameaçado. E nos comentários de ontem aqui eu disse, a partir de hoje, o que acontecer com Sérgio Moro será culpa de Lula. Veja bem, um mandante de um crime não é só aquele que fala vai lá e mata e paga, não. O mandante de um crime pode ser também por omissão. Me disse um senador da República que logo depois da eleição ele foi derrotado e um grupo de cabos eleitorais disseram para ele, calma, eu vou dar um jeito nisso. Aí eles saíram e ele ficou pensando, jeito nisso como? E foi atrás dos cabos eleitorais. E descobriu que os cabos eleitorais queriam matar o primeiro lugar para ele ficar no segundo. E ele interceptou, e é assim que deve ser. Se não houvesse essa interceptação, ele seria, sim, responsabilizado pela morte. Existem aloprados por aí à vontade. E uma fala assim de um presidente da República incentiva, indica, induz, sim, mesmo que o presidente da República não tenha dito claramente, vá lá e mate, eu te pago tanto. A relação é muito assim. Eu sou convencido de que o presidente Jair Bolsonaro só tomou aquela facada porque os discursos de ódio indicavam que ele odiava gays, que ele não gostava de mulheres, que ele era um atazanado que poderia chegar, naquela época ainda era eleição à presidência da República, que era perigoso, e criou essa história, o discurso criou um monstro na cabeça de pessoas fracas. E o que aconteceu? A facada. Então, entendo que a responsabilidade de uma autoridade é muito maior. Hoje o ministro da Justiça disse que é mau caratismo falar em política sobre esses atentados, mostrando que já estavam sendo investigados há mais tempo. Se o Moro sabia, se o presidente da Câmara sabia, se o presidente do Senado sabia, se o ministro da Justiça sabia, quando falou, Lula sabia que esse plano já estava em andamento. Ele já sabia, ou deveria saber, ou ele não tem comunidade de informação. Tanta gente sabendo assim, Lula não sabia que havia essa facção criminosa querendo matar algumas autoridades, inclusive Sérgio Moro. Veja bem, a organização criminosa no Brasil cresceu e tem tentáculos, né? Políticos, em algumas cidades e vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Eu não sei quem são, mas certamente terão representantes. Fiquei sabendo aqui, inclusive, que algumas organizações financiam formação de advogados para trabalhar exatamente para a organização.
Quando assumiu o Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann me traçou um quadro do perigo que assolava o Brasil. Ou as organizações criminosas são debeladas ou elas dominarão o Brasil, disse naquela época o Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública. E ele tinha razão. Por isso que, na época, o governo fez um grande trabalho exatamente nas penitenciárias. E logo depois, o próprio Sérgio Moro fez isso. Ele, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, transferiu lideranças perigosas, articuladas, fez uma modificação e tentou o difícil caminho de dominar os presídios brasileiros. Portanto, essa operação de hoje da Polícia Federal assustou muita gente aqui e haverá reação do Congresso, viu? Através de leis ou mesmo a possibilidade de uma CPI para investigar quem comanda essas organizações criminosas. Já houve algo parecido aqui. Olha, foi justamente no Congresso a resposta do senador Sérgio Moro a essa operação de hoje. Moro fez um discurso no plenário do Senado, reagiu aos planos do PCC para matá-lo e afirmou que nem ele, nem o Congresso podem se render. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Moro ainda pediu apoio a uma medida que apresentou hoje para defender autoridades. Tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto e protocolei hoje e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Sua análise agora, Cláudio Dantas, que achou da resposta dessa proposta apresentada pelo senador na esteira da operação de hoje. Dantas, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, boa noite, Trindade e Pavinato, e boa noite à nossa audiência, sempre impecável aí, participando e nos acompanhando todo dia. Olha, a reação do Moro foi serena, mas dura e construtiva. Eu acho que o projeto, ele traz para o debate um tema absolutamente necessário. A gente ouve, de fato, né, de muitos investigadores, pessoal do Ministério Público, pessoal da Polícia Federal, essa dificuldade de você conseguir fazer um enquadramento de um crime quando ele está no seu planejamento. E, nesse caso, crimes contra autoridades, né? A gente tem aí crimes graves, sequestro, assassinato, coisas que podem acontecer com qualquer um, não importa o partido. Veja, nós tivemos no ano passado situações em que a própria polícia descobriu criminosos tentando armar aí atentado para criar confusão, para obter algum tipo de
reação institucional, né? Tivemos lá o sujeito que plantou supostamente ali uma bomba num carro, num caminhão-tanque, né? Essa bomba, inclusive, a gente tem que ter acesso ao laudo pericial. Até hoje não saiu nada desse laudo pericial. Mas, enfim, a proposta do Moro eu acho que é construtiva. Naturalmente, ela tem de ser submetida ao debate, mas esse episódio de hoje, ele é um divisor de águas neste discurso. Eu estava conversando sobre isso mais cedo lá no plenário com o Deltan Dallagnol. Você vinha, desde que começaram a massacrar a Lava Jato, a destruir a herança da Lava Jato, os avanços institucionais promovidos pela Lava Jato, desde que isso o sistema se voltou contra os operadores da Lava Jato, os investigadores, especialmente aqueles mais conhecidos, mais famosos, desde que as investigações começaram a ser destruídas, as provas anuladas, as sentenças também anuladas pelo Supremo e por aí vai. Se estabeleceu no Brasil um discurso de criminalização de quem combate o crime. E isso, naturalmente, anima a criminalidade, empolga os verdadeiros ou aqueles criminosos que atuam de forma mais direta e mais objetiva. É o que está acontecendo. Eu chamo a atenção para essa investigação porque ela começou, os indícios desse plano surgiram ainda na eleição, em outubro. Então significa que nós tínhamos um crime que estava sendo planejado contra o Sérgio Moro, candidato, um crime com objetivo político. Tiago Pavinato, suas impressões sobre esse caso, Pavi? Boa noite. Boa noite, audiência, Mota, Dantas, Trindade, Brown. Meus queridos amigos, os alvos não deixaram de ser alvos, eles continuam alvos porque o PCC não deixou de existir, apenas algumas pessoas foram presas. Portanto, Sérgio Moro carrega esse peso nas costas e continuará carregando. Acho interessante que o post que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, fez sobre o caso hoje de manhã, não tenha mencionado o nome do Sérgio Moro. Ele falou contra um senador da República. E isso causa um incômodo bastante grande, porque no dia anterior, Lula disse o que disse a respeito desse, como muito bem observou Trindade ontem aqui nos Pingos dos Is, qualquer coisa que aconteça com o Moro a partir de agora recai em suspeitas sobre Lula. E a gente nem fazia ideia que isso fosse acontecer no dia de hoje. Logo, eu não acredito que isso tenha correlação com o Lula, de fato, porque isso tem relação com o fato de que Moro tirou o Marcola de uma penitenciária, mandou para uma super penitenciária sem direito sequer à visita íntima. E isso, claro, irritou o PCC. Foi uma coincidência infeliz esta fala de Lula, eu prefiro encarar assim. Tem as suas responsabilidades, mas quanto ao caso de hoje, foi uma coincidência infeliz. Infelizmente, ele também deve ser ouvido. Afinal de contas, a partir de ontem, tudo o que acontece com o Moro passa a recair em suspeitas sobre ele. Eu vi a entrevista do Lincoln Gaquia, que é o promotor, que também é um alvo do PCC, e fiquei bastante interessado com o relato dele. O Gaquia, ele é promotor aqui em São Paulo, ele luta contra o narcotráfico, é um promotor exemplar, aliás, é um exemplo para toda a categoria de funcionários públicos concursados nesse país, que servem à justiça e ao Ministério Público. O Gaquia, há anos, tem a sua família, seus filhos, sua mulher, cercados por seguranças. Eles não conseguem ir à padaria de manhã, comprar um jornal sem uma equipe de seguranças. E ele, mesmo assim, com ofertas para ir para o exterior, para sair dessa circunstância, continua lutando contra o narcotráfico. E isso inspira, e isso também revolta quando nós vemos que o ministro da Segurança Pública, porque a Segurança Pública é formada por policiais, secretários de Segurança Pública, por promotores e pelo ministro da Segurança Pública, que é o Flávio Dino. Como é que um tem que viver cercado de segurança e o outro diz que segurança é preconceito? São coisas que não cabem numa cabeça que pensa. Não dá para quem combate o narcotráfico ficar sem segurança. Não é preconceito do povo. E por fim, quanto à fala do Moro de criminalizar tentativa, o planejamento de crime contra a autoridade pública. Um projeto besta. Claro, saiu ali no calor do momento. Mas é um projeto imbecil. É mais uma lei sem serventia no país. Ora,
criminalizar o planejamento contra a autoridade. Por quê? Você não merecemos a mesma proteção do Estado? A Constituição brasileira, ela prega que nós não devemos tolerar discriminação. Então, eu não posso discriminar a autoridade do cidadão comum. Então, se é para o planejamento ser criminalizado, tem que ser para todos. E, por fim, se Moro quiser se proteger desses planejamentos, isso já tem na lei do terrorismo. É só especificar que a morte de um senador, de uma autoridade pública para abalar a União, ela é uma hipótese e a lei de terrorismo já pune o planejamento. Para fecharmos sua análise agora, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. O problema do Brasil é a impunidade. Para enfrentar o crime, basta atacar a impunidade. Não é necessário criar leis novas, não são necessários novos projetos, basta a determinação do Estado e da sociedade de realmente punir quem comete crimes, deixando de lado a ideologia nefasta que diz que o criminoso é uma pobre vítima da sociedade. Parabéns à Polícia Federal pelo magnífico trabalho. Não há nada de muito novo nessa história. O PCC está sempre monitorando a vida e a rotina de autoridades. Lembrem-se, eles têm organização e poder de fogo para isso. Estima-se que na invasão de Araçatuba, eles gastaram R$600 mil. Foi uma invasão que imobilizou um pequeno exército que tomou de assalto uma cidade. Portanto, eles têm tudo que é necessário para organizar assassinatos e sequestros. Aliás, o Brasil começou a acordar para o perigo que essa facção representa justamente depois do assassinato do juiz corregedor dos presídios de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, que foi morto a tiros em março de 2003. Ali na região de Presidente Prudente estão concentrados 17 presídios de segurança máxima. Parece que a família do ex-juiz e senador Sérgio Moro estava sendo monitorada já desde janeiro por integrantes do PCC. Um dos outros alvos era o promotor de justiça Lincoln Gaquia. O promotor Gaquia é um herói nacional. Por ter investigado a facção, ele vive há mais de 10 anos sob escolta policial 24 horas por dia. É preciso que todos se lembrem disso, se lembrem de toda essa história quando escutarem de novo a defesa da legalização das drogas. Lembrem-se disso. Um dos efeitos imediatos da legalização das drogas é a soltura de todos esses criminosos. Você queria complementar, Dantas? Diga lá. Queria sim. Eu queria chamar a atenção para essa transcrição de uma conversa do Marcola com a esposa. Isso foi uma interceptação feita pela Polícia Federal no âmbito de uma investigação, a produção vai colocar na tela, em que os dois conversam sobre as condições na carceragem lá em Porto Velho. Isso chamando a atenção justamente para o envio do Marcola de Brasília para Porto Velho. Primeiro ele saiu de São Paulo, ainda Moro ministro, saiu de São Paulo, veio para Brasília, para Papuda aqui, regime também de segurança máxima aqui, RDD. E depois foi transferido para Porto Velho porque havia um plano de fuga que foi descoberto aqui em Brasília. E lá em Porto Velho, então, ele reclama das condições, né? A Cíntia pergunta, tá pior? Aí ele, aqui tá pior, tô sendo oprimido de verdade aqui. Aí ela pergunta, então, você vai ficar aí provavelmente até a eleição, trocou o governo, você volta. Por quê? Quem te transferiu fazia parte do governador lá. Aí o ministro da Justiça saiu, entrou ele, enfim, a conversa vai. Aí ele fala, entendi. Aí ela reafirma essa coisa de passando as eleições, volta para Brasília. E aí ela pergunta, ficou pior então? Aí o Marcola relata, os caras tiraram todo mundo do pavilhão e deixaram só eu, sozinho. Eu tô sozinho, entendeu?
eu não tô em RDD, eu tô no pavilhão normal sozinho. Tiraram 50 caras e deixaram sozinho, entendeu? É isso. Aí isso mostra o seguinte, mostra a situação que naturalmente desagrada esses líderes de facção que estão acostumados a serem muito bem tratados, né, em diversos locais. Quando ele vai para um regime diferenciado desse, ele sofre, ele se sente oprimido de verdade. E aí vem essa reação, como a que a gente viu, né, hoje aí com essa operação, com o plano, né, que foi desbaratado por essa operação, e reação também como a que a gente está vendo no Rio Grande do Norte. Não é diferente, tá? Isso também tem a ver com um regime de visitas, restrição a visitas íntimas, etc. e tal. Por quê? Porque esses criminosos querem cada vez mais direitos, regalias dentro do regime prisional. Se você quer direito igual um cidadão, você não pode cometer o crime. Você só vai para dentro do presídio porque você precisa ser afastado da sociedade, porque você violou as leis. Então não adianta você querer estabelecer esse tipo de similaridade. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: nós temos diversas associações, movimentos para defender esses direitos, né? E não vi ninguém se manifestar em solidariedade aí ao juiz. Cadê as associações de magistrados? Não tem aí uma tal de associação de juízes pela democracia? Cadê ninguém? Silêncio absoluto. Isso é vergonhoso. Na verdade, esse tipo de silêncio é ensurdecedor. E aí você vê uma política como a Gleisi, presidente do PT, que é o partido da situação, o partido do governo, tentando relativizar, tentando politizar a situação. Relativizar isso é também um crime, né? Então, assim, é importante a gente ficar atento a isso. Eu estou vendo ali a mobilização na Câmara e no Senado e já tem gente falando em CPI do PCC, CPI, toda hora é CPI. Gente, nós temos instrumentos também disponíveis, legislativos disponíveis, para se apurar esse tipo de coisa. Por que não pedem acesso a essas investigações para entender exatamente por que o Marcola voltou para Brasília? O Flávio Dino, ministro, disse, quando trouxe ele de volta, sem avisar ninguém, trouxe num dia, estava no outro, já estava aqui, ele, não, a gente descobriu um outro plano de fuga dele em Porto Velho, nunca apresentou oficialmente essas informações. Esse inquérito que corre em sigilo em relação a essa operação, a esse planejamento para a morte do Moro, também está em sigilo absoluto. As prisões que foram feitas hoje permanecem em sigilo, a gente não sabe nem quem são esses criminosos. Então, tem muita coisa que precisa ser esclarecida. O Congresso precisa realmente atuar, promover um debate e entender que esse tipo de situação não pode se repetir. Deixa eu voltar com você, Zé. Você tinha falado primeiro, você acabou não falando sobre o discurso que a gente mostrou na sequência do senador Sérgio Moro hoje na tribuna do Congresso. O que achou da reação dele e dessa proposta que ele apresentou como Pavinato? Você acha desnecessária? Pois é, olha, o discurso do Sérgio Moro foi levado a sério lá no Senado Federal, inclusive a mulher dele estava lá e todos os políticos, né? E eu concordo com o Pavinato. Eu te confesso que, trabalhando, que eu descobri que planejar crimes não é crime. Eu peguei um caso de um deputado que estava planejando e com provas, me deram CDs mostrando lá a reunião numa praça de alimentação de um shopping, depois gravações, planejamento de crimes. Aí a conclusão é assim, olha, isso não é crime, planejar crime não é crime. Isso precisa ser regulamentado não só contra autoridades, mas contra qualquer um. O discurso do Sérgio Moro foi contido porque ele ainda tem aquela alma de juiz, né? Não foi agressivo, o Dantas falou que ele foi sangue frio, mas é que ele ainda não pegou aquele jeito de fazer política, de jogar emoção e de falar de uma maneira muito mais firme. Mas o que eu percebi no discurso e na atenção que deram lá ao discurso é que várias pessoas me disseram que já passaram por algo parecido. O próprio procurador dizendo isso não é novidade, sempre há por aqui esse tipo de procedimento. Sérgio Moro é que transferiu Marcola. Ninguém queria recebê-lo por aqui em Brasília. Brasília tem um presídio que é um dos raros do Brasil que não é dominado pelo crime organizado. Mas me disseram que isso tem um custo, que é preciso vigilância constante, é preciso trocar de vez em quando os guardas. Tem várias técnicas, mas é muito complicado. Devo dizer também que até imóveis nas imediações da Papuda tiveram um preço de aluguel elevado exatamente porque quando o Marcola veio para cá,
várias pessoas vieram para vocês terem uma ideia de como as organizações criminosas estão fortes no Brasil.